Vamos lá, professor. Você fala dessa questão da cultura do frescobol. Eu uso a analogia da cultura do ping-pong, nessa questão de polarização política. Né? Num cenário ali onde a gente sabe que, historicamente, né, 40% dos brasileiros estão de um lado, 40% do outro, mais ou menos 20% ali tá no meio do caminho, que avalia de forma melhor ali o candidato. Você acredita que dá para fazer uma política econômica séria no meio a tanta polarização que as pessoas acabam tratando como se fosse um fla-flu, um jogo de futebol, né? Não, vitória para mim, derrota. As pessoas não olham um ponto de vista técnico. Dá para fazer política econômica dessa maneira? Difícil. Você usou uma expressão que eu usei há muitos anos atrás. Eu não sei se fui eu o criador dela, mas se eu não fui o criador, pelo menos eu fui um dos primeiros a usá-la, né, que é o fla-flu político. Por que eu fiz isso? Quando eu era garoto, eu ia muito ao Maracanã. Sou flamenguista. E naquela época, era um time de Zico, né? A gente ganhava quase tudo. E eu ia muito ao Maracanã. Naquele momento, né, o Maracanã, se a gente lembrar, a arquibancada era uma coisa só, não era o que tem hoje, cadeira, eram degraus. E aí, o que tinha? A torcida do Flamengo ia para um lado, a torcida do Fluminense ia para o outro, e no meio, Baltazar, ficava ali o pai, que o filho não era do mesmo time, pai, a mãe, a avó, o pessoal com camisa de um time, camisa do outro, que era em torno, aí vamos botar, você usou, uns 20%. Se a gente trouxer isso para agora, para esse momento, você vai ter ali no meio da arquibancada uma fila de policial separando. Por quê? O que você está fazendo hoje é o lado de cá, lá, o Flu, xingando o outro lado. Que é o que a gente tem hoje. A direita xingando a esquerda xingando a direita. O centro, ele praticamente sumiu. Sabe por quê? Porque hoje empurram você para ser um lado ou outro. Você mencionou a minha coluna que eu usei o frescobol como exemplo. Quando eu era garoto também, aí eu estou me lembrando muito aqui da minha juventude, né? Eu ia para a praia porque eu gostava de jogar futebol, eu jogava tênis quando eu era jovem, e eu ia na praia com meus primos e eu jogava frescobol. Só que o frescobol é um esporte, hoje não tem adversário, não tem vencedor, você fica batendo bola. Né? E agora, recentemente, eu viajei de férias, fui à praia, e eu vi o pessoal jogando frescobol, e o pessoal dando cada porrada, né? Batendo cheio de efeito, como se você quisesse vencer o oponente. O frescobol mudou, então me explica qual é esse jogo novo. Porque você não está ali, você está ali para desestressar, pegar um bronzeado ali na beira da praia. O que você está fazendo é tentar vencer o outro. O que a gente vê hoje na política é uma dificuldade absurda de ter este diálogo. O diálogo que é tão importante na política para a gente implementar as políticas econômicas que você mencionou. Então, vou responder, levei um tempão para responder objetivamente a você agora. Não vejo como funciona desta maneira. Precisamos, de alguma forma, acabar com essa polarização, com esse fla-flu. Agora, acho uma quimera da minha parte, muito difícil. É quase impossível de acontecer. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente olha, né, as principais lideranças políticas, né, do nosso país, ao invés da gente ver esse chamamento para o diálogo, a gente vê expressões como, olha, vamos para a guerra, coisas do tipo. Não é guerra, isso é uma disputa eleitoral. Então, o que tem acontecido é que o país está, vou colocar desta maneira, ele está fragmentado. E, infelizmente, essa fragmentação, ela
se dá quase meio a meio. E por isso fica difícil, porque as vitórias elas estão acontecendo por diferenças muito pequenas. E desde a eleição de 2014, quando a Dilma ganhou do Aécio, que a gente tem eleições apertadíssimas. E aí você vai lá e busca na justiça, né, recontagem de voto, coisa do tipo, e aí dá no que deu desde ali. Então a gente, infelizmente, caiu numa cilada. Só que isso, Baltazar, não é um privilégio nosso. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Trump com Kamala Harris, igual. E tem acontecido em outros países. Então o mundo está dividido de uma forma muito desagradável, ou extrema-direita ou extrema-esquerda. Quando, no fundo, o que talvez a gente precisasse, especialmente aqui, é que o pessoal sentasse na mesa, conversasse para colocar os tantos desafios que nós temos, especialmente nessa questão fiscal, né, e fazer prosperar essas reformas. Veja, a gente tem visto, Baltazar, se você me permite, o Congresso voltou agora, no início de fevereiro, e tem a pauta lá da ideia lá do 6 por 1, né, que está aí né, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, vai colocar um estudo para depois ir para a CCJ e depois para votar, né, você tirar o 6 por 1, né, estou falando aí em relação a esse modelo, né, de trabalho que a gente tem de 6 por 1 e 5 por 2. É interessante a gente falar sobre isso, porque eu, francamente, e olha que, pô, eu sou um estudioso, sou professor, estudo, converso com outros professores, você sabe disso. Eu vi pouquíssimos trabalhos, estudos, sobre impacto da mudança do 6 por 1 para o 5 por 2, por exemplo. O único estudo que eu vi foi da Fundação Getúlio Vargas, e o estudo não é muito agradável. Eu sugiro que procurem esse estudo que é feito pela Fundação Getúlio Vargas, né, um dos maiores think tanks do país, uma instituição que não tem coloração política. É importante, né? O país pode perder muitos bilhões de dólares com essa mudança, com essa alteração. Então, vamos pelo menos fazer um chamamento à discussão. Sabe por quê? Senão é aquele negócio, lá atrás, quando teve o 13º, todo mundo falou que ia dar errado e não deu. Quando teve não sei o quê, falaram que ia dar errado e não deu. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa discutir, estressar o assunto para ver se realmente vai trazer produtividade. Porque o fato é o seguinte, se a gente não fizer as reformas para a gente melhorar a produtividade do país, não adianta, a gente vai viver crescendo, né, fazendo aquilo, como tem o livro lá da Juliana Rosa, né, daquela jornalista que eu gosto muito, minha amiga lá da Band, né, que é a questão do voo de galinha. Né? O país vai crescer um pouquinho e aí, como galinha, voa um pouquinho e entrega, voa um pouquinho e entrega. E a gente vai nesse stop and go que acaba prejudicando a sociedade brasileira. Tem que ser discussões relevantes, né, professor? Enquanto a nossa Câmara está ocupada ali em discutir se o sorvete do fast food é sobremesa gelada ou se é um gelado, né, um gelato por conta de percentual de imposto a pagar, são discussões que não vão levar a nada, né? A gente fica ali gastando tempo e recurso com coisas que são deveriam ser simples, né? Enfim.